Ei, gente, tudo bem? Prazer, eu me chamo Maruska. Fui convidada pela Letícia para falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência enquanto nômade digital. E aí eu queria começar me apresentando. Eu me formei em jornalismo pela UFJF em 2010 e logo em seguida eu engatei numa pós em marketing e negócios também pela UFJF e sempre trabalhei nessa área de comunicação e marketing. Então eu trabalhei em jornal, revista, site, TV, entre outras coisas. Sempre muito focado em produção de conteúdo. E em 2014 eu tive uma experiência de morar um ano na Índia, que foi quando eu comecei a empreender. Eu criei uma marca que se chama Peregrina, que traz roupas, acessórios, peças étnicas, né, com valor cultural de várias comunidades ao redor do mundo. Como esse colar, por exemplo, que eu estou usando, que é de uma comunidade indígena. E o meu gosto pelo empreendedorismo começou aí. Eu digo isso porque eu sinto que o empreendedorismo foi um forte, saber me empreender foi um forte impulsionador, né, para eu alcançar o estilo de vida que em algum momento eu entendi que era o estilo de vida que eu queria, que era essa coisa de viajar e de continuar trabalhando. A grande dificuldade, às vezes, de quem quer viajar é chegar ou é juntar dinheiro para isso, que aí eu fiquei um bom tempo juntando dinheiro para eu poder ficar um ano na Índia, ou chegar no lugar e arranjar trabalho, né, ter aquela preocupação. Quando você trabalha, que é no caso como que eu trabalho hoje, que é com mídias sociais, produção de conteúdo, consultoria de marketing, eu já ofereci um trabalho online. Então, além dessa parte dos produtos da Peregrina, eu comecei com a Peregrina Digital, que era oferecer, né, todos esses trabalhos de forma online. Isso me facilitou bastante, principalmente quando começou a pandemia. Eu já tinha todo esse esquema de home office, na verdade não era em casa, né? Eu vivia viajando e vou contar um pouquinho dessa experiência também para vocês. Just hold on a minute, this part is nearly finished. You'll get a fresh start. Tenho os meus clientes fixos. So count to 10, take a deep breath. This is the only way you'll ever find out that it won't always be this way. You will get there someday, babe. Feel the sun on your face. Visit Paris or Broadway and chill out on Sundays. It won't always be this way. You will get there someday, babe. Feel the sun on your face. Visit Paris or Broadway and chill out on Sundays. Trabalhava de biquíni o dia inteiro no computador e, bom, foi uma experiência boa, assim, maravilhosa. Tive a experiência também de de poder acompanhar, né, a minha avó em hospitais quando ela precisou ficar internada, assim, por várias vezes. Então eu podia estar lá do lado dela, que era uma coisa que eu queria estar, e sem deixar o meu trabalho de lado. Então, da mesma forma que eu trabalhava no Paraíso, assim, que era Bahia, eu também trabalhei várias vezes de dentro de um hospital. Pode parecer um pouco mórbido, mas se você for ver, uma facilidade muito grande que a gente tem, né? Quem hoje, às vezes, que pode largar um trabalho para ficar acompanhando uma pessoa querida da sua família. Logo em seguida, eu fui para Alto Paraíso de Goiás. Só que aí foi uma paixão muito grande que me pegou e eu acabei morando lá por um ano e meio. Hoje em dia eu tô em Bicas, que é a cidade onde mora minha mãe.
por toda a questão da pandemia e por toda a questão de querer estar perto e de querer um pouco mais de conforto também, porque eu sempre fui muito tilelê, talvez, e aí às vezes eu ficava muito no meio do mato e tudo mais, e aí agora eu tô numa fase que eu preciso de mais foco e organização. Então, aqui em casa, aqui na casa da minha mãe, eu acabo tendo mais conforto para isso, né? São as várias fases, eu acho que a vida não só de um nômade, né, mas a vida de qualquer pessoa, assim, tem. Às vezes a gente precisa se recolher e às vezes a gente precisa se expandir. Agora eu queria falar um pouquinho sobre transição de carreira e sobre como captar clientes, né? Quando eu comecei como autônoma, a minha forma de captar clientes era entrando em contato diretamente com as pessoas e falando, olha, eu estou fazendo isso, isso e isso. Se você precisa ou conhece alguém que precisa, entre em contato. E óbvio que, né, ao longo do tempo eu fui me profissionalizando nisso também, criando uma proposta, um portfólio e tudo mais. Mas eu nunca fui a pessoa de esperar ter tudo perfeito para começar a agir. Eu sempre começava a agir antes. Então, os meus primeiros clientes, né, muita coisa eu fazia, uma parte em dinheiro, outra parte em permuta. Eu que fazia tudo. Só que eu sou uma péssima designer, então ao longo do tempo eu fui trazendo outras pessoas para a equipe. Hoje eu mais gerencio do que coloco a mão na massa na produção, né? Eu sempre escrevi muito. Hoje em dia eu escrevo muito pouco para os meus clientes, então eu tenho uma pessoa que escreve, uma ou mais, né? Dependendo da demanda da época. Tenho pessoas que fazem o design e basicamente é isso. Eu entro nessa parte de gestão, de planejamento, de estratégia e de atendimento ao cliente, captação de cliente também. Hoje, mais os clientes chegam até mim do que eu vou atrás deles. Isso muito pela questão do que eu posso abarcar, né? Como eu tenho esse outro trabalho que é o marketplace que eu tenho da Peregrina, né? Que é esse marketplace de produtos. Eu preciso ter um tempo também para me dedicar para esse e para outros projetos que eu não sossego e acabo levando paralelamente. Mas é bem importante eu colocar aqui, principalmente porque vocês são alunos, né, dessa disciplina de mídias sociais, de redes sociais, que o que me sustenta, o que garante que eu possa ter o mínimo de conforto e poder viajar é esse trabalho. Então, o que eu queria dizer é que é um estilo de vida completamente possível para quem trabalha nessa área nossa. Tem várias outras profissões, né, que também, e aí principalmente com a pandemia, ficou mais fácil de todo mundo perceber que dá pra gente fazer muita coisa de casa, dá pra gente fazer muita coisa online, então muitos preconceitos estão sendo quebrados aí, as pessoas estão tendo que experimentar na própria pele o que é trabalhar de casa, né, ou de qualquer lugar de onde você tem uma internet. É óbvio que isso tem um lado muito bom, que é essa possibilidade da gente poder se deslocar e estar em vários lugares. Visitei outros lugares também enquanto nômade digital, mas tem, obviamente, o lado ruim, né? Então, se você não se organizar bem, você vai estar conversando com o cliente 10 horas da noite. Então, assim, tem várias outras coisas pra gente se organizar. Como eu tava, antes de eu começar nessa empreitada enquanto nômade digital, eu já tinha me embrenhado por muitas fontes, assim, do empreendedorismo. E eu acho que uma coisa que foi fundamental foi quando eu participei do Empretec, que é um seminário da ONU, realizado pelo Sebrae aqui no Brasil, que me ensinou muito sobre as características do comportamento empreendedor e, enfim, me trouxe vários insights de como eu posso me organizar não só minha empresa, mas a minha vida, para que a gente alcance os nossos objetivos, né? É óbvio que a vida, a carreira e tudo são altos e baixos. Então, hoje, quando eu tô num momento de baixa, eu tenho uma visão de longo prazo de onde eu quero chegar, então
isso me afeta, mas me afeta um pouco menos. Eu já não acho que seja o fim do mundo, porque eu sei que tem momentos que a gente vai estar na alta e eu sei que tem momentos que você vai estar lá embaixo. E é isso mesmo, sabe? Não tem muito o que você fazer. Eu acho que é o máximo a gente aprender a fazer isso ficar um pouco menos, né, com picos e vales, assim. Bom, outra coisa que eu ia falar, a transição de carreira. Tem muita gente, já viu muita história, assim, muita manchete, né? De fulano largou tudo e foi se dedicar ao seu sonho. Eu já fiz isso e não foi legal. Eu me encantei por uma ideia, me apaixonei por uma ideia, larguei um emprego maravilhoso que eu tinha em Juiz de Fora. Inclusive ele é sócio da Letícia hoje em dia. E aí fui para uma roubada, sabe? Eu vi que era fui morar em Belo Horizonte, eu meio que tava pagando para trabalhar e tava sendo de alguma certa forma explorada. Então, o que eu indico? Largar tudo e sair correndo? Não, eu planejaria, sabe? Igual foi a minha viagem para a Índia. Então, eu fiquei mais de um ano me planejando, juntando dinheiro, sabendo que se eu ficasse sem trabalho lá, eu ia ter a minha reserva ainda de emergência. Então hoje eu me baseio muito nisso. Eu sempre penso em primeiro ter a minha reserva de emergência. Voltando ao assunto da pandemia, né? Quando a pandemia começou, eu não sabia se eu ia continuar com o cliente, se eu ia perder. Eu já tinha uma reserva que eu sabia que eu não ia passar nenhum grande aperto até o final do ano, por exemplo. E no mais é isso, assim, eu acho que é se planejar, procurar aprender como se empreender e colocar no papel e tirar do papel. Eu fico à disposição para quem tiver qualquer tipo de dúvida. Vou deixar meu Instagram para quem quiser entrar em contato direto comigo, que é Maruska Grassano, Maruska com CK e Grassano com 2S. E Tenda Peregrina, que é a minha marca, que é _peregrina. Isso daí também faz parte um pouquinho de um comportamento empreendedor, né? Que a gente não pode deixar em nenhum momento de fazer propaganda e vender nosso peixe. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade de estar falando aqui para várias pessoas, para estar vendendo um pouquinho do meu peixe também. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, estou à disposição. Obrigada e obrigada, Letícia.